E aí galera, beleza? Hoje iniciando a nossa oitava aula do curso de AutoCAD, nós vamos aprender um pouco sobre layers ou camadas. Caso você tenha baixado o meu template, você pode vir aqui e verificar que já tem algumas camadas configuradas. Caso você não tenha o meu projeto e você quer criar uma layer nova ou camadas novas, você pode vir aqui em propriedade de camada. Clicando aqui é muito simples, ele já cria a sua camada. Eu vou renomear um nome qualquer, camada 2, Enter. Ele já criou a minha camada. Então, selecionando a minha camada 2, eu posso trocar uma cor qualquer. Por exemplo, eu vou colocar um amarelo e a minha layer já está funcionando perfeitamente. Então, vamos fazer um teste. Selecionando a ferramenta linha, eu vou vir aqui em camada 2 e fazer a minha linha. Veja que automaticamente a minha linha já saiu na cor da minha camada. Mas caso eu queira deixar na mesma camada, porém com uma cor diferente, eu posso vir aqui e colocar uma cor qualquer. Mas veja que caso eu desabilite essa layer, ou congele, ou bloqueie essa layer, independente da cor do objeto, vai ser executada a minha ação. Então, muita atenção quando for criar uma camada. Por exemplo, eu tenho todos esses objetos na minha camada 2. Ó. Veja que eu selecionei todos e estão na minha camada 2. Diferente de eu fazer uma seleção assim, ó, ele não aparece nada. É porque esses objetos estão na camada 1. Então, ESC. Eu posso criar um objeto de uma cor diferente. Por exemplo, vermelho. ESC, Enter. Mas todos esses objetos, todas essas linhas estão na minha camada 2. Então, caso eu desabilite a minha camada, OFF, ele vai desabilitar tudo que tem na minha camada 2, independente da cor. Mas, então, para que nós utilizamos layers? Primeiro, para organizar melhor o nosso trabalho e facilitar a nossa vida. Por exemplo, no meu projeto arquitetônico, todas as minhas paredes, ó, se eu selecionar essa linha, ela está na layer 0. Tudo que for parede, eu vou deixar na layer 0. Tudo que for, por exemplo, vidro, eu vou deixar na minha layer vidro, que é uma cor azul que eu escolhi lá. Então, por exemplo, se eu quero selecionar apenas as minhas janelas, então eu desabilito a layer vidro. Veja que desapareceu tudo que estava na layer vidro. Eu posso mover esse objeto para cá. Agora eu vou habilitar a minha camada vidro. Veja, já apareceu para mim as janelas, ó. Então eu Ctrl C, eu posso voltar esse objeto da forma que estava. Eu habilito de novo a minha camada e já está na minha memória. Ctrl V, tudo que foi vidro eu consegui tirar de lá sem muito trabalho. Melhor do que ficar fazendo assim, selecionando um por um, vindo aqui um por um, assim por diante. Então, as camadas elas vão facilitar muito o seu trabalho, tá? Tem como fazer projetos sem utilizar camadas. Você pode, numa camada única, apenas ir trocando as cores aqui. Porém, não vai funcionar muito bem se você quer um projeto mais organizado, se você quer ter uma agilidade maior no seu projeto. Eu vou mostrar para vocês um projeto que foi feito totalmente fora dos padrões das configurações de layers. Por exemplo, eu vou selecionar essa linha aqui, ó. Verifica que ele está na layer 0. Se eu selecionar essa parede, também está na layer 0. Então, sim, já desorganizou e já bagunçou o projeto. Tem como fazer? Tem. Funciona? Funciona. Porém, você não consegue fazer um projeto muito bem organizado utilizando apenas uma layer, ok? Então, vamos lá. Caso você queira trocar um objeto para outra layer, é só selecionar o objeto e aqui você vai clicar na layer que você quer, por exemplo, layer elétrico, certo? Então, assim, é bem simples utilizar layers, mas quem faz e quem utiliza de uma forma correta tem uma produtividade muito maior, tem uma agilidade e organização do seu projeto. Por último, vamos verificar que no meu projeto eu tenho pouquíssimas camadas, que são geralmente as camadas que eu utilizo mesmo. Por exemplo, elétrico. Eu utilizo no meu projeto elétrico para fazer a minha fiação. Então, tudo que está na minha parte de elétrica está na layer vermelho. As minhas tomadas estão na layer roxo. Layer roxo. Assim por diante. Aqui você tem, por exemplo, nesse outro projeto aqui, que está bem errado, a pessoa utilizou a mesma camada para todos os objetos, para praticamente todo o desenho e foi desenhando. Funciona? Funciona, mas não fica legal. E verifica também que, por exemplo, olha aqui, no meu quarto, olha a organização quanto às layers, a organização quanto ao tamanho das minhas fontes, a padronização, tudo certinho, ó. Tudo o mesmo tamanho, o mesmo padrão.
Aqui nesse outro projeto, vamos na planta baixa. Ó, um tipo de fonte, outro tipo de fonte. Aqui já está itálico. Aqui nós temos, por exemplo, uma pia com uma cor roxa aqui, uma cor azul aqui, uma cor branca aqui. Assim, tudo desconfigurado. Olha só as cotas, não tem continuidade. Essa cota tem que estar alinhada aqui, ó. Por exemplo, aqui também, ó, planta de cobertura. Olha o tamanho dessa cota. Assim, essa cota que já está na cor azul, não tem nada a ver. Então, no nosso curso de projeto arquitetônico e projetos complementares, nós vamos aprender a configurar tudo no mesmo tamanho, fazer tudo no mesmo padrão, para facilitar também até a leitura do seu profissional, do seu mestre de obra, do seu pedreiro, da prefeitura, de quem for analisar o projeto. É um projeto mais organizado, a pessoa tem até prazer em ler o seu projeto, né? Diferente de um projeto assim desorganizado. Então, isso faz muita diferença, trabalhar com layers, bem organizadinho o seu projeto, não deixando passar nem letra por cima de objeto, fonte por cima de cota, assim por diante. Ó, verifica aqui, ó. Ele deixou passando uma cota em cima dessa escrita. Aqui ele não fez o recorte, onde está escrito faixa de acesso, assim por diante. Então, ó, por exemplo, aqui calha está saindo para fora da calha. É bom configurar muito bem isso para o seu projeto não ficar feio. Olha no projeto hidráulico, letra por cima de tubulação, por cima de objetos, enfim, tudo mais. Então, no nosso projeto arquitetônico, nosso projeto complementar do meu curso, nós vamos aprender a fazer tudo isso trabalhando com camadas e trabalhando também com pena, que vai ser o assunto da próxima aula. Pena vai ajudar nós a deixarmos todo o nosso projeto configurado para impressão, já na espessura correta, sem ter que ficar usando linha mais grossa no AutoCAD, que é muito ruim ficar utilizando linhas de várias espessuras direto aqui no CAD, não fica legal, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula. Essa aula, assim, foi mais uma conversa para a gente entender como é que funcionam as coisas, porque, assim, criar uma camada é muito fácil, é muito simples, só vir aqui e Ctrl Alt N nós já criamos uma camada nova. Mas primeiro nós temos que ter na nossa consciência para que e por que nós estamos fazendo isso. Então é isso, galera. Vou esperar vocês na próxima aula, onde nós vamos falar um pouquinho de pena.